Vamos lá, hein? Questão 66. O que ela diz pra gente? Mapa do encarceramento, tá? Vai adorar você errar uma questão dessa. Vamos lá, hein? Questão 66. O que ela vai dizer aqui pra gente? Eu aí, Augusto. O que o Augusto falou aí? Vou adorar se eu errar a questão B igual a essa. Cuidado, hein, Augusto, hein? Foca aí, hein? Não vai me errar uma questão dessa aí no dia da prova, hein? Que vai cair na sua prova, tá? Vai cair na sua prova, hein? Questão 66. Vamos lá, hein? Mapa do encarceramento. Nesse contexto, as políticas públicas para minimizar a problemática descrita devem privilegiar o quê? Então vamos lá. Houve crescimento de 74% da população brasileira encarcerada em 2005 a 2012. As análises possibilitam identificar o perfil da população que está nas prisões do país. Qual que é a população que está na prisão? A maioria homens, jovens, com menos de 29 anos, negros, com o ensino fundamental incompleto, acusados de crimes patrimoniais. Então, crimes de patrimônio, se você não sabe o que é, né? Inclui principalmente furto, roubo, né? Roubo, furto, né? Imagina, né? O que é roubar o seu patrimônio? Você tem um celular, roubei algo que é seu, né? Então envolve ali, por exemplo, roubo, furto e tudo mais, né? Patrimônio, e no caso dos presos adultos, condenados e cumprindo regime fechado, e majoritariamente com penas de 4 a 8 anos. Então, o perfil aqui carcerário do Brasil aumentando expressivamente. A questão aqui pede para você políticas públicas para minimizar o processo de encarceramento, ou seja, ela quer menos pessoas presas, tá? Aí vai entrar um bom senso nessa questão, né? Menos pessoas presas. Como é que a gente diminui isso? Flexibilização do Código Civil? Não, filho, não é para você soltar um criminoso, né? Não é para você deixar soltar criminosos, né? Não é isso que a gente quer. O criminoso, ele tem que ser preso, ele tem que ser punido. A ideia é que ele não se torne um criminoso, né? E aí, por que ele se torna um criminoso? Porque a gente tem uma relação social. Existe algo na sociedade, tá? Que leva essa pessoa, talvez, a cometer algum crime. Você pode dizer, olha, eu nunca roubaria nada. Será? Será que se você nascesse numa região onde você não tem a instrução que você tem, onde os seus referenciais estão deturpados, onde você não teve acesso ao ensino, onde você passa fome, tá? Passa fome, tá? E onde você não tem trabalho, será que você não roubaria? Será? Tá? Ora, se eu tivesse numa região sem oportunidade nenhuma, sem oportunidade de trabalho, sem oportunidade de emprego, né, passando fome, meu amigo, ia ser roubo total, filho. Ia passar nada. Ia passar nada. Tô passando fome ali, tu ia entrar, cara, tu ia pegar lá um pão, tu ia pegar lá uma carne, o que tem, ia ser, entendeu? Mas o problema é justamente isso. A maioria das pessoas que são presas, elas estão presas porque furtaram, cara, uma caixa de ovo. Entraram no mercado ali porque roubaram um pão, entendeu? Um pedaço de carne, tá? A maioria ali, cara, são coisas assim, sem sentido, entendeu? Que não deveria estar acontecendo. A pessoa está numa condição de miséria, uma condição de sem perspectiva, entendeu? Essa pessoa não teve pai, entendeu? Para educar ela e passar conceitos morais, entendeu? Essa pessoa, a mãe dela, tá trabalhando, quase não tem em casa. O referencial dela é o cara da vila ali do lado, entendeu? Que influenciou ela ali a mostrar que, pô, roubar é maneiro. Ele olha pro cara da vila, o cara da favela, o cara tá de carro do ano e tudo mais e tal. Aquele cara não fez faculdade, não fez medicina, não tava vendo live do Enem, entendeu? Aquele cara pega todas as mulheres do baile, tá entendendo? Aquele cara é o cara admirado. Não tem médico admirado ali, não tem advogado admirado. Aquele é um referencial, entendeu? Então, para aquele cara ali, aquela perspectiva que ele tem. Até porque quando ele tentou sair, ele foi esculachado, entendeu? Até quando ele tentou estudar, ele escutou que aluno pobre não gosta de estudar. Quando ele pensou em entrar no YouTube para ver uma aula, ele escutou que aluno pobre e favelado não gosta de estudar. Então ele falou assim, cara, eu sou odiado, então quer saber? Eu vou me revoltar contra o sistema, eu vou cometer crime mesmo. Porque já que existe uma relação de desigualdade, eu vou punir o Estado. Eu não vou ter dó de roubar. Por que eu vou ter dó de você? Você foi privilegiado. Se eu roubar teu celular, você compra outro depois. Entendeu? Então não importa. Ah, você rala muito para trabalhar. Rala de novo. Tá entendendo a visão do que é feito? Por que tem que ter uma visão social? Ah, mas isso é errado do ponto de vista moral, ético, sei lá o quê. Mas a moral não está saciando minha fome. A igreja não está me dando de comer. Quando eu entro lá dentro, lá e tal, eu tenho que mudar minha cultura e minha roupa. É complicado.
Tá entendendo a lógica? Não adianta, isso não sustenta. E aí qual que é o papel? O papel é medidas públicas. Aí é o papel do Estado de corrigir essa desigualdade que se perpetua na sociedade, do encarceramento. Porque existe uma lógica. Se a maioria da população carcerária é jovem, homem, preto, negro, e com esse ensino fundamental, significa que só são esses são ladrões? Não. Significa que os outros ladrões não são presos. Tem dinheiro para um advogado, rouba, mas não são vistos. Entendeu? Porque o crime está sendo cometido igual, mas não, a execução da pena não é a mesma, né? É esse o ponto que você tem que ver. Então não é soltar o criminoso, tá? Não é soltar o criminoso. Letra B, promoção da inclusão social. Ué, é isso que eu tô te dizendo. Se a gente tiver mecanismos de inclusão social, a gente vai conseguir reduzir extremamente a criminalidade. Porque a gente vai oportunizar que aquela pessoa ela tenha uma outra alternativa, cara. Tá entendendo? Ela vai ter referências. Redução da maioridade penal, você só vai continuar punindo ainda mais, usando o aparato do Estado para punir ainda mais pessoas que estão em condições de desigualdade. Entendeu? Principalmente jovens e adolescentes que não têm córtex pré-frontal desenvolvido para você querer punir eles. Ah, mas é um trombadinha de 15 anos que roubou o meu celular, etc. Cara, é uma criança. É um adolescente, filho. Entendeu? Sabe nada. O que você faz com 15 anos, entendeu? Sabe nada da vida. Tá fazendo merda, tá fazendo cagada. A diferença é que o que ele tá fazendo ali, ele tá sendo pego. A diferença é que você talvez tá cometendo crime e não sendo pego. Talvez você tá comentando coisa errada na internet, entendeu? Do seu joguinho online, entende? Cometendo outros atos criminosos, mas não é pego. Entendeu? Não tem diferença de roubar o celular e ser racista na internet. É a mesma coisa, é até pior, né? É muito pior. Tá entendendo? Então, reduzir a maioridade penal não muda. E ainda pune ainda mais, porque você está encarcerando uma pessoa, entendeu? E criando uma revolta nela maior ainda, você não responsabiliza aquela pessoa, ela vai sair dali pior. Entendeu? E mais revoltada com o Estado. Porque ali, talvez, a gente sabe que a integração dessas pessoas a facções acontece muito mais dentro do sistema carcerário do que fora. Porque quando você entra dentro, você não tem escolha, né? Se você for preso, você não tem escolha, você vai ter que fazer parte de uma facção para sobreviver lá dentro. Então, ali dentro ocorre a integração. Ah, eu não sabia disso, Renato, agora tá sabendo, tá? Letra D, contenção da corrupção política. Olha, isso não vai mudar o parâmetro ali do encarceramento, que é o grande problema, né? O problema é o encarceramento. Expansão do período de reclusão, mas aí eu vou deixar por mais tempo as pessoas presas ali dentro. O que isso vai mudar? A prisão perpétua agora? Claro que é promoção de inclusão social. Aí você quer repertório, tá? Da sua prova, né? O que vocês estão focando aí, né? O que a galera tá falando assim? Isso, o Enem não quer saber das crenças, né? Exatamente, o Enem não quer saber das crenças, até porque a crença é algo que você aprendeu, né? Mas significa que essa não é a crença que outra pessoa tem, né? Você tá entendendo? A diferença é que às vezes a pessoa ela não teve acesso àquela crença, né? Esse é o grande ponto de você entender, né? Você tem que pensar que se você é uma pessoa que tem uma religião, tá? Digamos que você tem ali uma religião cristã, né? Dentro disso, né? Ah, eu tenho uma religião cristã. Você foi educado, entendeu? Você foi, né, catequizado, tá entendendo? Para aquela religião. Você não escolheu isso, porque não é como se fosse uma escolha, né? Você foi meio que colocado ali, tá entendendo? Então, isso faz parte da sua cultura. Se você nascesse em outra cultura, aí seria diferente, entendeu? Aí seria outra diferente, né? De boa? O motivo do tá defendendo o bandido. É que a concepção do bandido ela é muito subjetiva, né? A definição do bandido ela depende de muitos pontos de vista, né? Para uns, o bandido é aquele que tá roubando o celular. Para mim, bandidos pode ser muitos outros pontos, entendeu? Tem gente que grava vídeo pra internet que eu considero bandido. Entende? Por quê? Ué, porque pelas coisas que fala, pelo modo de agir. Entendeu? Aí é o ponto que você tem que ver. Às vezes eu me assusto quando na internet, vocês não se assustam? Às vezes com os comentários das pessoas. Eu fico assim, pô, mas as pessoas não têm noção que estão comentando uma coisa que é crime, né? Etc e tal.
Não tem, agora existe crimezinho e crimezão, né? Não, é crime, entendeu? É uma coisa. Então, qual que é a definição do que é crime é bandido, né? Eu vi esses dias um vídeo que teve de uma festa, né? De Oktoberfest, ok e tal, daí prenderam um cara, né? Prenderam um cara, daí divulgando lá que prenderam esse cara. Foi abrir os comentários, as pessoas, tinha que ser nordestino. Olha a paleta de cor da pessoa. Mas desde quando as pessoas perderam a noção? O que é isso? Que comentário é esse, velho? Que é isso que as pessoas perderam a noção? Isso é um bandido, isso é um criminoso, entendeu? Né? Esse é o grande ponto, né? Então, é a visão que a gente tem. E aí, eu queria trazer para você até o quesito de promoção, né? O quesito de promoção da inclusão social. Olha só a promoção da inclusão social. Vocês sabiam que uma escola brasileira ganhou um Nobel? Vocês sabiam que uma escola brasileira ganhou um Nobel de inclusão social? Pesquisa aí. Escola brasileira ganha o Nobel por desenvolver práticas de inclusão em periferia, desenvolvendo tarefas escolares, esporte, criando ali medalhistas. Ali está reduzindo a criminalidade, porque ali está começando a corrigir. Pesquisa aí. Ganhou o Nobel em 2025, né? Uma escola brasileira ganhou o Nobel em 2025 de educação, por desenvolver o maior projeto de periferia de inclusão social, tá? Repertório aí para sua redação. Isso aqui diminui drasticamente, né, a criminalidade no Brasil, porque essas pessoas estão sendo inseridas, né? Você vai tirando elas da mão da criminalidade, né? Você vai dando uma nova perspectiva, uma nova oportunidade para elas, tá? Vamos lá, hein? Próxima questão. Cara, aqui é o que eu digo para vocês, né? É aula muito mais do que uma aula de humanas, né? A galera aqui, quando assiste minhas aulas, já se acostuma, né? A aula ela é muito mais do que a aula de humanas. Ela não é uma aula neutra, tá? Ela é uma aula pautada em opinião, tá? E dificilmente, tá? A minha opinião é uma opinião fraca, tá? Dificilmente a minha opinião é uma opinião, assim, que ela é muito fácil de ser refutada, porque é uma opinião bem sustentada, né? Eu estou dizendo uma coisa porque eu já refleti, já estudei, já li sobre isso, né? Então, às vezes, até eu sugiro que você pense assim, pô, eu tenho a minha opinião, ela é diferente da do Renato. Você sustentaria uma horinha de debate? Entendeu? Uma horinha de debate? Acho que não. Entendeu? Porque daí entraria em vários viés. A tua opinião não pode ser sustentada só num preconceito ou na minha religião, etc. Porque nós dois podemos ter a mesma religião. Por exemplo, eu sou cristão também. Temos a mesma religião, mas isso é o grande ponto. Vamos por evidências, estudos sociológicos da sociedade brasileira, entendeu? Pô, a tua opinião, ela é baseada em vieses, na tua cultura, na tua religião, então ela não é válida, entendeu? Então tu não pode sustentar ela assim, entendeu? Tu não pode sustentar ela assim, porque a tua opinião ela é quebrada com duas palavras, entende? Então tu precisa ter isso. E isso é até o ponto de vista da redação, né? É até o ponto de vista da redação. Tu saber, a argumentação é o ponto da redação. Se tu tem dificuldade com a C3, é porque tu tem dificuldade de organização de ideias, né? Dificuldade em argumentar. Né? Tem que ter capacidade de argumentação, né? Tem que ter capacidade de argumentação. O Augusto, eu sustento. Augusto, eu sustento. Tem que sustentar passar primeiro, Augusto. Tem que sustentar passar primeiro. Vamos passar na prova de humanas. Depois a gente segue pronto. Acabou o argumento. Tem que sustentar passar primeiro. Vamos lá, ó.